Olá, estou de volta. Hoje vamos falar sobre a voz de Paulo Sérgio ser parecida com a de Roberto Carlos. E por causa disto, ele foi taxado como imitador de Roberto. E no final do vídeo, vamos ouvir o que o próprio Paulo falou a respeito. Paulo Sérgio, um dos maiores cantores românticos do Brasil, com fãs-clube ainda hoje, mesmo após 40 anos após a sua morte. Mas por que ele foi chamado de imitador de Roberto Carlos? Roberto e Paulo nasceram no mesmo estado, Espírito Santo, mas em cidades diferentes. Roberto nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, enquanto Paulo nasceu na cidade de Alegre. Paulo começou sua carreira quando um amigo dele o convidou para realizar testes na gravadora Caravelle do empresário Renato Gaetani. Paulo estava acompanhando o amigo tocando violão. Na oportunidade, ocorreu que eles descobriram que Paulo também cantava e pediu para Paulo cantar algumas músicas. Após cantar algumas canções, ficaram impressionados. O timbre de voz era muito parecido com o de Roberto Carlos. Foi lançado em seguida o primeiro LP de Paulo Sérgio, um compacto simples que continha as músicas Benzinho e Lagartinha. O sucesso de Paulo foi estrondoso em todo o Brasil. Em 1968, Paulo estourou nacionalmente com a música A Última Canção, que vendeu mais de 300 mil cópias. Paralelo ao sucesso estrondoso de Paulo, surgiu a acusação de que Paulo Sérgio era um imitador de Roberto Carlos. A CBS, como uma espécie de resposta a Paulo, lançou no final de 1968 o LP O Inimitável, uma espécie de resposta para reafirmar o caráter único de Roberto. Segundo Paulo César de Araújo, no seu livro Eu Não Sou Cachorro Não, Paulo surgiu com o mesmo sorriso tímido, os mesmos olhos tristes e o mesmo estilo musical, o que levava a imprensa da época a afirmar que ouvir a voz de Roberto ou ouvir a voz de Paulo não faz muita diferença. Segundo consta no livro também Eu Não Sou Cachorro Não, Paulo teria feito uma cirurgia nas cordas vocais para que sua voz não ficasse parecida com a de Roberto. É o que está escrito no livro. Por causa da voz de Paulo ser parecida com a de Roberto, o estilo parecido, a imprensa e algumas pessoas alimentavam essa ideia de que Paulo era um imitador de Roberto. Foi também um prato cheio para que a imprensa passasse a explorar uma suposta inimizade entre os dois. Paulo estava apenas buscando seu lugar no cenário, na música no Brasil. Consta que em 1973, Paulo e Roberto se encontraram no show beneficente no Hospital das Clínicas em São Paulo, quando os dois fizeram questão de esclarecer que a inimizade entre os dois eram apenas boatos. Isto é claro, meus amigos, eles não eram inimigos. Claro que existia sim uma rivalidade, mas é coisa normal de qualquer cantor. O fato é que a fama de imitador incomodou Paulo por anos, tanto que em 1980, pouco antes de morrer, Paulo falou sobre a polêmica. Vamos ouvir o áudio daqui a pouco. O fato é que Paulo morreu em 1980 e esta pecha de suposto imitador de Roberto o acompanhou durante toda a sua carreira. Mas muitos entendidos da música afirmam que Paulo Sérgio tinha uma voz parecida, mas o ritmo, a respiração, o timbre, o estilo eram diferentes. Paulo tinha seu próprio estilo. Inclusive, Paulo começou cantando músicas românticas, enquanto Roberto Carlos, no início, cantava rock e depois aderiu ao romantismo.
Paulo tinha sua própria personalidade, ele não era um imitador, tinha um estilo próprio, tinha seu público. Segundo entendidos da música, Paulo foi um cantor de extremo talento, com seu estilo único. E Roberto Carlos também, um grande cantor com seu estilo próprio. Cada um tem seu público. Foi um grande cantor, Paulo Sérgio. Em 1980, Paulo faleceu vítima de AVC e Roberto não pôde ir ao enterro de Paulo no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Segundo a bailarina Sueli Coutinho, que trabalhava com Paulo, numa das coroas de flores estava escrito: "Meu coração está de luto, pois morreu meu grande ídolo." São palavras do rei Roberto Carlos. Este depoimento que encontrei na internet do seu Francisco diz tudo sobre o cantor Paulo Sérgio. No primeiro LP, a semelhança era notória, mas do segundo em diante, a voz de Paulo mostrou-se mais encorpada, com um estilo único, próprio. O fato é que praticamente todo artista começa imitando alguém. O próprio Roberto começou imitando João Gilberto e depois Roberto Carlos aderiu ao seu estilo próprio, único. Apesar da voz ser parecida com a de Roberto Carlos, Paulo Sérgio conseguiu conquistar seu lugar no cenário da música no Brasil. Em 13 anos de carreira, vendeu mais de 8 milhões de cópias, conquistando o seu estilo próprio. Vamos ouvir agora o áudio, quando Antônio Aguiar pergunta para Paulo sobre a polêmica envolvendo sua voz ser parecida com a de Roberto Carlos. Paulo Sérgio, eu não sei se você gostaria de esclarecer o público de um modo geral, porque você está recebendo uma certa crítica por parte daquele que quis se defender inicialmente, inclusive o homem que já estava contra o Roberto Carlos. Agora, como ele é oportunista e se volta ao Roberto Carlos, nós não sabemos por quê e contra você, então nós vamos comprar esta briga e ficar também ao seu lado, como estamos ao lado do Roberto Carlos. Eu gostaria que você levasse um esclarecimento ao nosso público, mesmo porque o nosso público gosta de você e esse público quer uma mensagem sua. Você poderia dar esta mensagem nesse instante? Essa mensagem, dirigida principalmente à juventude, tem o objetivo: esclarecer toda e qualquer dúvida a respeito de minha vida artística. Muita gente se preocupa em saber se eu imito ou não o grande ídolo Roberto Carlos, de quem sou fã. Não me preocupo em imitar Roberto Carlos, porque cada um de nós deve realmente adquirir sua própria personalidade, que só o tempo pode dizer. Deus me deu essa voz, me colocou diante do público através do disco nesta hora. Todos criam uma dúvida sobre a minha carreira artística e assim a coisa vai passando. Tomara a Deus um dia que eu possa realmente provar a todos e convencer que o meu ideal é levar a mensagem de paz, com muito otimismo e amor. As minhas músicas são assim, um pouco carinhosas, todos podem notar. Se o Roberto Carlos teve o direito de subir e ser o fenômeno que realmente é, qual a diferença entre ele como ser humano e eu que também sou filho de Deus? Sei perfeitamente que o próprio Roberto Carlos não está nem se preocupando com os falatórios. Quem é que iria falar de um cachorro morto numa estrada? Ninguém. Tentem me atirar pedras, mas para os que assim agem, tem uma resposta: enquanto os cães ladram, a caravana passa e as pedras que estão me atirando vão construindo um altar para orar para eles e quem sabe um dia saberão se estão errados e colocarão a mão à palmatória. E para finalizar, para quem leu ou para quem lê a Bíblia, para quem crê um pouco em Deus, existe uma frase: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo. Até o próximo, eu voltarei. E você, o que acha da voz do Paulo Sérgio ser parecida com a de Roberto Carlos?